Recebo? Amém. Glória a Jesus. Estou tão acostumado a dirigir o culto que eu já ia começar a dar os avisos. Mas hoje é diferente, né? Irmãos, quem vai ter aqui dia 28 mesmo? Pastor Geraldinho, culto para os casais. Eu gostaria de convidá-lo novamente a você participar conosco desse culto, a estar conosco aqui os casais, os namorados, os noivos. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso de crescimento na sua vida conjugal. Amém? Amém. Tem que obedecer a esposa, só para deixar claro. Irmãos, com muita alegria, com muito prazer estar aqui nessa manhã para ministrar a palavra do Senhor. Confesso que, normal, ficamos um pouco apreensivos, nervosos, mas ao mesmo tempo nos descansamos porque sabemos que quem faz é o Senhor Jesus. Quem realmente opera o milagre é o Senhor Jesus. Mas nós temos que ser instrumentos nas mãos dele para que ele realmente possa operar milagres e maravilhas. Eu gostaria que o irmão já projetasse aqui. E nessa manhã, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que vem queimando no meu coração já tem um tempo. E quando veio o convite para pegar hoje, eu falei assim, tem certeza que é isso, não tinha outra coisa que deveria falar. E é algo realmente que eu também estou vivendo, então fica um pouco mais fácil até para mim falar sobre esse assunto. Que é algo que nós precisamos nos posicionarmos para prosseguirmos em frente. Sabe, nós temos vivido aqui tempos maravilhosos na IPAM. E não somente na IPAM, mas no Brasil, muitas coisas estão mudando. Quando falamos em mudança, não só no ambiente político, não, mas no ambiente espiritual. Muita coisa tem acontecido, muitas palavras têm sido liberadas para o Brasil e algumas delas já começaram a se realizar, a se concretizar. E a igreja do Senhor tem que estar capacitada, tem que estar pronta para que quando essas palavras começarem a efetivamente trazer aquilo que o Senhor planejou para nós possamos suportar isso, possamos saber lidar com essa situação. Já ligou? Não está aparecendo. Bom, enquanto os irmãos estão resolvendo aqui essa questão, agora vai, né? Amém. Volta aí. Enquanto os irmãos resolvem essa questão, se precisar a gente até evita isso, não tem problema. Mas estar preparado com as ferramentas adequadas para realizar algo da forma bem sucedida, para que não haja fracasso naquilo que Deus planejou para a sua vida, e sim um êxito. Por isso é importante estarmos bem posicionados, estarmos bem capacitados. Sabe, anteontem, na vigília, ou ontem, né? A vigília começou às 10 horas, e eu tenho que admitir uma coisa, eu tenho que confessar uma coisa. Eu cheguei aqui na vigília, estava eu e minha esposa em casa, deitado, descansando, na maior paz, tranquilidade. E viemos para cá, trouxemos nosso filho, nossa filha está num acampamento. E viemos para cá e falamos, Deus, vamos lá receber, vamos participar, e viemos. Irmãos, eu entrei pelaquela porta e senti algo diferente, como nunca antes na vida. Eu posso falar isso, inclusive já falei isso com a minha esposa antes, não só agora. E senti realmente algo muito diferente, algo muito especial. E eu entrei pelo corredor e fiquei no cantinho, como de costume eu tenho ficado ali. Fiquei no cantinho orando, pedindo a Deus, realmente para que possamos experimentar essa maravilhosa graça que Ele tem nos dado. Possamos experimentar o sobrenatural do Senhor Jesus. E isso, tenho certeza que todos que estiveram aqui, ou a maioria deles, experimentaram um grande momento, um grande mover do Senhor durante aquela vigília.
E ontem, durante o dia, estava tendo um evento nos Estados Unidos, que até o pastor Gil pregou aqui, comentou que haveria um evento nos Estados Unidos, que muitas igrejas estariam reunidas, chamado Descend. E eu assisti por vários períodos e vi como eles estavam profetizando sobre o Brasil. E tudo aquilo veio confirmar a palavra que eu queria trazer nessa manhã. Porque realmente, muitas coisas Deus vai fazer através de nós. E eu tenho certeza que nós, como membros da igreja, às vezes nós começamos a olhar e os membros principalmente começam a apontar o dedo para o outro no sentido, ele vai fazer, ele que vai ser o responsável, é o pastor, é a pastora, e eles. E nós às vezes esquecemos que somos nós que fazemos e não somente eles. E aquela mensagem que tem sido liberada sobre o Brasil, não é sobre uma pessoa, não tem um nome de uma denominação, e tem um nome apenas do Senhor Jesus para a igreja dele. Irmãos, e nós precisamos acordar para que quem vai ser utilizado por ele durante as coisas que ele quer fazer, somos todos nós. E essa mensagem de manhã é para trazer justamente um alinhamento espiritual, um alinhamento que a igreja do Senhor precisa caminhar junto, precisa se posicionar junto, para que as coisas do Senhor aconteçam. Não adianta estar mal preparado, não adianta levar o negócio, como se diz, vai dar certo, no final dá tudo certo, aquele jeitinho que às vezes temos, não preocupa não, isso aqui no final vai dar certo. Então, o que é importante na missão? Todos nós temos uma missão, amém ou não amém? Qual a sua missão? Pensa aí, qual a sua missão? Qual o seu dom? Aquilo que você faz de melhor na casa do Senhor? Talvez tem pessoas que ainda não estão desfrutando dos dons que Deus deu a ele. Talvez tem pessoas que estão ainda um pouco retraídas. Cadê a turma da membresia? A turma da membresia que eu conheço, que eu converso. E eu instigo eles muito a frutificarem. Instigo eles a crescerem, a buscar o ministério, a entrar junto, participar. E no último domingo que eu estive aqui dirigindo o culto, eu até chamei o irmão Emanuel para dar um testemunho de 4 meses de PAN, e ele já fazendo muitas coisas aqui. Isso tudo é muito bom, mas nós precisamos saber qual é o nosso principal objetivo. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala que ele não corre, ele não luta dando socos para o ar. Ele tem objetivo, ele tem metas, ele sabe aquilo que ele quer fazer. E nós aqui na IPAN não estamos aqui também passando o tempo. Vamos reunir um grupo de pessoas, vamos cantar músicas bonitas, vamos ouvir uma mensagem e vamos para casa almoçar. Ou para quem esteve na vigília, vai para o mapa do tesouro, não é isso? Amém? Está ligado ou não? Amém, estou ligado no mapa, mas não vai sair meio dia antes de acabar não, espera acabar, hein? Então, irmãos, temos que saber qual que é o nosso principal objetivo e como atingir o objetivo que nós temos. Se nós não soubermos como fazer, nós não vamos saber qual que é o resultado que nós vamos obter. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, nós queremos saber o objetivo, como atingir e o resultado esperado. Se eu estou evangelizando um irmão, eu tenho que saber, eu estou aqui evangelizando, eu quero pregar a palavra do Senhor, eu quero que ele seja, que ele aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para que ele dê frutos, para ele atinja a vida eterna. Esse é o básico do evangelismo, 3 coisas. E eu queria que você talvez anotasse, quem quiser tirar uma foto, guarde essas 3 perguntas, essas 3 coisas que nós estamos aqui, porque no final eu quero que você responda para você mesmo e para Deus. Quais são essas 3 coisas? Qual a resposta dessas 3 coisas? Mas eu vou te ajudar, fica tranquilo. Nós vamos dar aqui algumas dicas que nós vamos falar sobre isso. Principais objetivos. Para os dias de hoje, segue 2 coisas que precisamos fazer, semelhante ao que Jesus fez quando esteve com seus discípulos. A primeira delas, eu diria, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Irmãos, não é isso que nós estamos buscando aqui? Não é isso que nós estamos buscando como igreja do Senhor? Cumprir a vontade de Deus? Trazer o que Ele planejou no céu aqui para a terra? Amém ou não amém? Irmãos, se não for isso, nós estamos perdendo tempo.
E Jesus ensinou isso aos discípulos quando estava orando. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Outra coisa que nós precisamos, que eu queria ressaltar: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Sabe, um pequeno parênteses, eu sei que muitas pessoas às vezes tiveram experiências negativas com a questão de discípulos, discipulado, fazer discípulo, faz, não faz, como é que faz. Eu queria que você se libertasse dessas coisas que prendem a sua mente com relação a fazer discípulos. Porque fazer discípulos não é método, é a palavra do Senhor, é um mandamento. Fazer discípulo, independente de onde você está, você tem que fazer discípulos. Qual a importância de fazer discípulos? Você tem certeza que ele vai seguir a Cristo. É muito diferente de fazer discípulo do que ter um irmão que está do seu lado sem saber para onde vai, de onde vem. Quando nós fazemos discípulos, nós sabemos que aquela palavra ela vai perpetuar, ela vai dar prosseguimento. Ela não vai ser uma palavra que vai jogada e não vai frutificar, porque um vai estar ligado com Deus e vai ligar o outro novamente, e assim vai fazendo novos discípulos. Então, irmãos, isso não está relacionado com método, está relacionado com mandamento. Nós temos o mandamento de fazer discípulos, de pregar essa palavra e fazer com que ele seja um seguidor de Jesus Cristo, não o meu seguidor. Mesmo o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: pode me seguir porque eu sigo a Cristo. Então, se nós não estamos fazendo discípulos, nós não vamos manter a palavra do Senhor por longo tempo. Sabe, muitas vezes nós pensamos apenas no imediatismo, ou nos dias de hoje. Eu estou aqui, então eu faço o que tem que ser feito, amanhã eu vou embora, você se vira. E o que Cristo quer com fazer discípulo é: você está aqui, você vai fazer o melhor que você pode, para que quando você ir embora, aquele fruto dê mais fruto. Sabe, irmãos, nós temos que começar a pensar em longo tempo, longo prazo. O que nós estamos fazendo com as crianças? Você acha que é algo para resolver amanhã? O Kids aqui embaixo, que a pastora Aline tem, ou coordena, é um investimento a longo prazo, 10 anos, 15 anos, quando essas crianças se tornarem jovens, adultos, e ali tudo aquilo que ela aprendeu, ela não vai se esquecer mais. Isso é fazer discípulo, inculcar a palavra do Senhor. Mas o mesmo nós temos que fazer conosco e com as pessoas que andam ao nosso lado, fazer discípulos. Então esse é eu chamei 2 objetivos, eu escolhi 2 objetivos para que, dentro do que a igreja tem caminhado, dentro do que as palavras têm sido pregadas aqui: venha o teu reino, faça a tua vontade, e que seja feito discípulos. Como, irmãos? Como atingir esse objetivo? Muito simples: seguindo a Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus, no capítulo de Atos 9, conta todo o encontro super especial que Paulo teve com Jesus. E ali ele teve a sua vida transformada. Se você não conhece essa história, eu te recomendo que leia esse capítulo todo, ao chegar à sua casa. Sabe, não adianta, irmãos, nós não estamos aqui apenas lendo livro ou passando tempo. Nós temos que ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Esse encontro é que vai mudar a nossa história. Esse encontro que vai mudar a nossa vida. Eu conheço pessoas aqui, amigos, colegas, que de vez em quando falam: eu estou indo na igreja, eu estou achando legal, o pastor Emerson prega muito, eu gosto, muito legal, sou simpatizante. Muito bem, pode continuar, mas se você quer realmente ter uma mudança de vida, você precisa encontrar com Jesus. Você precisa ter um verdadeiro arrependimento. Você precisa ter uma mudança completa de direção naquilo que você faz. Esse é o encontro verdadeiro com Jesus. Se nós não temos esse encontro verdadeiro com Jesus, nós não vamos ter a transformação. Nós não vamos evoluir. Como a pastora Mônica pregou: você não quer trocar de cadeira com Jesus? Encontre com Ele. Você vai trocar de cadeira. Cadê a cadeira? Falar nisso, irmão? Tiraram a cadeira vermelha, a cadeira especial, né?
Então, irmãos, precisa ter um encontro com Jesus. Assim você vai atingir o seu objetivo. E assim nós vamos ter resultados. Experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Viver experiências sobrenaturais. Servir uns aos outros como amor incondicional. Como diz o versículo, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, em João 14:12. Sabe, irmãos, nós temos que crer que nós faremos obras maiores que Ele fez. Eu sei que nós colocamos Jesus como nosso mestre, Ele é o nosso mestre, Ele é um ser perfeito, santo, mas ao mesmo tempo, Ele conquistou na cruz e nos deu essa herança de também fazermos as coisas que Ele fez através do próprio nome dEle. Nós precisamos mover no sobrenatural, nós precisamos mover no profético. Nós não podemos olhar somente para o mundo natural. Nós temos que buscar algo sobrenatural para realmente ver os resultados daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Bom, e nessa manhã então, dito tudo isso, essas três coisas, eu queria dar um exemplo da vida de Josué. Por isso que a Marcília não me pegou tão de surpresa na palavra da oferta. E eu lembrei, estava estudando um pouco sobre Josué. E Josué foi um homem que teve uma missão, eu posso dizer, difícil, que foi substituir Moisés. Assim como é difícil para todos nós pastores aqui, às vezes, substituir o pastor Emerson. Não é fácil. Nós temos ele como a nossa grande referência, estamos morrendo de saudade, pastor, um abraço. E realmente não é fácil substituir uma outra pessoa. E ainda mais quem? Moisés. Mas uma grande coisa aconteceu. Josué, ele andou com Moisés. Ele esteve com Moisés durante as 10 pragas. Ele andou com Moisés durante o Egito. Ele acompanhou Moisés, ele guerreou com Moisés. Ele conhecia Moisés. Lá em Minas, a gente tem um ditado que fala, para conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal. Quem conhece esse ditado aí? Então, posso dizer que Moisés discipulou Josué, comendo 1 quilo de sal. Ou seja, gastando tempo, passando tempo juntos, vendo que um faz, o outro faz também. Servindo ao mesmo Deus, tendo unidade no propósito. Mas Moisés, posso dizer que ele deu uma pisadinha de bola. Deus falou com ele para ele falar para a pedra, para jorrar água, e ele foi lá e deu uma marretada na pedra. Ficou bravo e deu uma cajadada na pedra. E por isso Deus falou com ele, você não vai entrar na terra prometida. Chama Josué. Josué vai levar o povo à terra prometida. Interessante que, quando aconteceu isso com Moisés, não era o fim do tempo de Moisés. Por isso que eu falo que é importante estarmos na missão correta. Por isso que eu falo que é importante termos um encontro com Deus para sabermos aquilo que estamos fazendo. Se Moisés é um doido da cabeça, não sabe o que está fazendo, quando Deus fala para ele, você não vai na terra prometida, o que ele poderia fazer? Então tá, então vou embora, tchau para você, se vira aí. E não foi isso que aconteceu. Mesmo Moisés, sabendo que não entraria na terra prometida, ele continuou o propósito. Ele não desviou do propósito. Porque às vezes, irmão, nós pensamos somente no nosso caminho. Esquecemos que após nós, alguém virá. Os meus filhos virão. Então, tudo que nós fazemos vai refletir para trás, ou para frente, a consequência. E Moisés sabia muito bem disso, e ele continuou ensinando Josué, continuou discipulando Josué, continuou levando o povo de Israel próximo à terra prometida, aonde Josué iria assumir, iria atravessar o povo até a terra prometida. Então Josué participou de tudo isso. E isso chama muito atenção, porque para nós entendemos o nosso propósito, entendemos a nossa missão,
Nós precisamos caminhar junto com Jesus. Nós não podemos deixar Ele de lado, achar que nós vamos conseguir algo porque somos bonitos, porque somos especiais, ou porque temos alguma coisa, não sei, qualquer coisa que você acha que é melhor do que alguém, não vai dar certo, não vai fluir, não é assim. É Deus que opera. Como eu falei no princípio, claro que ficamos nervosos por estarmos aqui pregando num culto de domingo pela manhã, ou domingo à tarde, à noite, qualquer que seja, mas nós ficamos tranquilos ao mesmo tempo, porque sabemos que a palavra é do Senhor, e o Espírito é o mesmo, é o Espírito que opera. Então, irmãos, Josué, da mesma forma, ele creu. E eu queria ler com os irmãos os versículos que está no capítulo de Josué, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Eu vou ler aqui, está projetado aqui. Fala, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Talvez poderíamos até ir embora. Mas antes de ir embora, vamos falar sobre 4 pontos desses versículos, ou talvez os 4 versículos que lemos aqui, para no final respondermos aquelas 3 perguntas que fizemos. Você responder para você mesmo. O primeiro ponto, seja forte e corajoso. Irmãos, precisamos ser fortes. Aqui fala, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Porém, nós sabemos que hoje, naquela época, as lutas, elas eram muito no campo natural. Batalha mesmo, sangrenta, espada, tudo que você imaginar. Dedo no olho, puxar um cabelo, valia naquela época. Hoje não é mais bem assim. Hoje Jesus a conquistou por nós, já venceu essa batalha. Mas nós sabemos então que a nossa luta é onde? No campo espiritual. E mesmo assim nós precisamos ser fortes e corajosos. Sabe, nós estamos lutando com um inimigo derrotado. É até sem graça falar isso, né? Mas é verdade, ele está derrotado. E muitas vezes nós damos armas para o inimigo. Nós que fortalecemos o inimigo e não ele que vem contra nós com a força que ele tem, porque ele não tem. Quando você fala, eu não sirvo para isso, pronto, deu arma para o inimigo. Quando você fala, Jesus, eu chamo o pastor Emerson, chamo a pastora Vanessa, a pastora Marcília, qualquer outro pastor, mas eu não. Pronto, deu arma para o inimigo. Aquilo que estava derrotado, você ressuscitou. Quantos casais brigam e começam a falar coisas que às vezes nem queriam, mas começam a falar maldizer a esposa ou o marido? Deu arma para o inimigo, deu brecha. Sabe, irmão, as nossas palavras têm muito poder. As nossas palavras, elas definem aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos. E uma dica, para de brigar com o Facebook, pelo amor de Deus. Ele não vai te responder. Para de pregar para ele também, que ele não vai se converter. Prega para o irmão que está do seu lado. Manda um WhatsApp, se for o caso, mas não para de ficar dando indireta. A sua briga não é nesse campo. Não é ali que você vai brigar. A sua briga é espiritual. Começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar o Senhor. Quantas pessoas perdem tempo com coisas que não levam a nada?
ficam discutindo coisas sem valor nenhum. Tem algo maior para se fazer, tem objetivo para cumprir. Tem que ser forte e corajoso mesmo, porque ficar dando indireta é coisa de fraco, é medroso. Para com isso, irmão, sai dessa vida, evolui, dá um passo para cima. Jesus é muito bom para você ficar medíocre nessa posição. Ele está contigo, Ele vai à sua frente. Quantas coisas boas nós precisamos fazer, quantas coisas boas Josué fez, porque ele aceitou a palavra, ele assumiu a responsabilidade e foi em frente. Nós temos que tomar a posição correta. Crente que é crente tem que ser crente de verdade, é aqui, é lá, em qualquer lugar. Irmãos, por que eu estou falando isso? A nossa ideia aqui é que a igreja seja cheia. Quando eu vejo o louvor da Stephanie, eu falei da Stephanie porque ela estava aqui hoje, né? Os ministros de louvor aqui da igreja, quando eu vejo o louvor que aconteceu na vigília, e eu vi o de ontem, eu falo assim, a gente não perde em nada. Mas por quê? Porque o Espírito é o mesmo, nós apenas nos colocamos na posição de servir a Cristo, de adorar a Ele, chamar Jesus, venha. E Ele olha com misericórdia para todos nós, para essa igreja e fala, eu vou. E aí Ele vem, e aí você sabe o que acontece. Mas temos que ter um posicionamento de receber isso, e não de ficar olhando, nossa, ali ó, eita, nossa, bom, hein? Olha lá, ó, eita. O dedinho para um lado, não, irmãos, para. Olha para você. Quando os pastores aqui, os ministros de louvores falam, abaixa a cabeça, é justamente para você não distrair, para você não ficar perdendo a sua atenção, porque a sua luta, a sua briga é no espiritual. Então, irmãos, precisamos ser fortes e corajosos. Nós não podemos dar brechas, não podemos dar arma para o inimigo derrotado. Amém? E para isso nós precisamos mudar, precisamos nos posicionar, precisamos aceitar isso e falar assim, Jesus, eu realmente tenho errado, e eu quero mudar, eu quero transformar. E aí você já começa a listar as áreas que você precisa criar, ou evoluir, mudar, ter algum tipo de transformação, para que Jesus possa vir na sua vida, irmãos. Derramar o que precisa ser derramado, e que nós possamos experimentar o sobrenatural dele. E é isso, como eu mostrei no princípio, é um dos nossos objetivos aqui. O ponto 2, observe tudo que Moisés ensinou, versículo 7. Como eu disse, como Paulo disse, tome-se meus imitadores como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11, 1. Sabe, irmão, Josué tinha uma boa referência, Moisés. Claro, Moisés era uma boa referência. Moisés falava diretamente com Deus. Moisés voltava do monte com o rosto reluzente a ouro, porque a presença do Senhor era tão forte perto dele. Então Josué sabia quem ele estava confiando, sabia quem ele estava seguindo. Era muito fácil seguir a Moisés. A minha esposa até brinca, né? É muito fácil para uma esposa ser submissa quando ela tem um marido que trata bem a esposa. As coisas se combinam, se encaixam. E aí eu faço 2 perguntas para você. Como temos sido como referência para outras pessoas? E quem tem sido nossas referências? Sabe, nós somos referência para alguém, tenha certeza disso. Você é referência para alguém, tenha certeza absoluta disso. Às vezes você acha que não, que você é um qualquer. Não, você não é um qualquer, você serve de referência para alguém. Alguém está olhando para você e está querendo te imitar. Alguém está olhando para você e fala assim, vou fazer igual ele. Quantas vezes algum filho já falou assim, eu faço porque meu pai fez. A mãe vai xingar o filho, aí, eu fiz isso porque meu pai fez. Ou muitas vezes eu corrijo o filho, por que você está fazendo isso? Porque fulano fez. Legal, mas fulano não é seu pai nem a sua mãe. Então você faz o que nós fazemos.
Sabe, muitas das nossas crianças, elas aprendem as coisas porque veem outras pessoas fazendo. Isso é inevitável, é assim, é da natureza. Eles veem, aquilo que eles veem, eles fazem. Tem até um videozinho em inglês nos Estados Unidos de uma campanha de educação das crianças, que é Children do what children see. As crianças fazem aquilo que elas veem. E aí tem os exemplos, o pai está andando, pega um copo de água e joga na rua, o filho joga também. Aí outro pai vem, pega o copo de água e joga na lixeira. Aí o filho vem, põe na lixeira. Falar em copo de água, eu queria que depois vocês observassem a quantidade de copos que ficam debaixo das cadeiras após o culto. Só um parênteses, tá? Eu já contei 40. Irmão, ser referência é importante. E você é referência para alguém. Então fica essa pergunta: como tem sido como referência? Qual é o seu exemplo? Porque quando as pessoas no seu trabalho olham para você e falam o que de você? Caramba, esse aqui é da balada, pode chamar que esse aqui vai dar certo. Ou eles falam, não, esse aqui não adianta nem chamar, esse não vai não. Qual é o exemplo que você dá? Nós não podemos ser 007. Quem conhece 007 aí? Os cristãos 007. De repente alguém sabe que você é crente. Você é crente? Rapaz, não sabia. Então, pelo testemunho não dá para perceber. Não, mas esse aqui é um crente genuíno. Esse aqui você sabe. Não precisa nem contar para a bagunça, porque esse aqui sabe que ele é de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, como referência, nós temos que saber comportar diante das diversidades que nós passamos, das situações diferentes. Pastor, então agora eu não posso ir em nenhuma festa da empresa? Pode ir. Se comporte bem, dê um bom testemunho. Se der uma oportunidade, você ainda faz oração para aquela empresa. Seja ali um testemunho fiel do Senhor. Participe, converse, esteja junto. Não tem problema nenhum. Eu vou em todas as festas da empresa que tem. Mas mantenho o meu testemunho. Não negocio. São princípios. Princípios nós não negociamos. Princípios não. E a outra coisa, quem tem sido nossas referências? Sabe, eu fico muito feliz olhar para essa fileira aqui agora, aquela também. Pastor André, pastora Mônica, pastora Solange. Todos os pastores aqui. Rebeca, Danilo, Antônio, Marcília, Vanessa, a irmã Seni. Todos os pastores que estão aqui na igreja e várias outras pessoas aqui. Fico muito feliz por serem referência para todos nós. Para olharmos para ele e falar assim, esse é uma boa referência, esse eu posso seguir, esse eu posso ouvir a palavra que ele fala. E principalmente os nossos pastores, pastor Emerson e pastora Fernanda. Estamos aqui com eles, junto com eles, caminhando. Eles são as nossas referências, e nós estamos seguindo aqueles que eles têm buscado do Senhor para essa igreja. Mas além disso, quais são as suas outras referências? Quais são as referências que você usa no seu dia a dia? Saiu da igreja, está lá fora. Josué tinha uma única referência, Moisés e o Deus de Moisés. Não tem outros deuses, queridos, não tem como dividir. Pedro fala que nós somos uma nação santa, um povo exclusivo do Senhor. Não tem como dividir, você está aqui hoje, amanhã você está lá, amanhã você está lá, amanhã você está aqui, hoje eu vou, sabe? Não tem como fazer isso. Nós não vamos receber aquilo que Deus preparou para nós. Por que essa mensagem é importante? Porque eu sei que grandes coisas estão por vir nessa igreja. Eu sei que grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Isso tem uma música, né? Saiu. Então, nós temos que estar preparados, temos que estar posicionados para receber aquilo que Deus tem preparado, senão nós não vamos suportar. Olha Saul como exemplo. O povo brigou tanto para que tivesse um rei, veio Saul. Olha o que aconteceu com Saul. Não estava preparado para isso. E depois Deus escolheu o rei que foi Davi. E Davi deu continuidade no propósito do Senhor. Sabe, irmãos, não é bom você receber aquilo que você não está preparado para fazer. Não é bom. Você vai se sucumbir. Você vai ter problemas.
Mas para isso Deus está aqui hoje, nessa manhã, para dizer que você pode mudar de vida, você pode se capacitar, você pode se colocar numa posição que Ele pode te usar. Você pode colocar numa posição que quando falar assim, quem pode orar? Você vai levantar a mão correndo, porque você sabe, eu quero participar. Sabe, quantas pessoas ainda têm vergonha do Evangelho? Quantas pessoas ainda não estão conseguindo ser maduras o suficiente para discernir o ambiente que eles estão vivendo? Quantas pessoas ainda estão precisando caminhar mais, estão precisando evoluir, estão precisando crescer para experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor? E na Bíblia não tem essa separação, esse pode, esse não pode, sempre é para todos. Mas tem que bater na porta, tem que se posicionar, tem que ficar fora do pecado, não dá para negociar. Sabe, queridos, por um tempo na minha vida, eu já fui aquele crente que vem para a igreja, vai para a igreja, vem para a igreja, vai para a igreja. E eu e minha esposa sempre fomos muito ativos, sempre gostamos de fazer coisas na igreja. Desde quando lá em Belo Horizonte começamos a namorar, a ficar noivo, nós sempre fazíamos, dava aula, ou fazia isso, ou fazia aquilo, ou ajudava, sempre fazíamos várias coisas na igreja, sempre gostamos disso. Mas por um tempo eu já fiquei meio assim, entrei aqui na igreja, participei do culto, fui embora, ok. E eu posso dizer que talvez foi um dos piores anos da minha vida. E eu tenho certeza que muitos também passam por piores ou tempos ruins nas suas vidas. Mas por que isso? Porque todos nós temos um chamado. Todos nós temos algo que precisa ser preenchido no nosso coração. E quando nós não estamos na posição correta, falta algo. E o problema de faltar algo é que você vai tentar preencher com uma outra coisa. Esse é o problema. Aí você vai para as referências mundanas, tentando preencher aquilo que só Jesus preenche. Por isso, irmãos, vir à igreja é muito bom, mas participar é melhor ainda. Se doar, dar de você para o outro é melhor ainda. Sabe, eu penso assim, eu sou assim, talvez é algo que Deus colocou no meu coração, mas você está aqui orando, aí a pastora fala, põe a mão no irmão, está do seu lado, parece que um trem muda, porque eu estou orando para alguém. É bom, eu estou dando, estou participando. E eu vou ficar muito feliz, irmãos, muito feliz, daqui a 10 anos, 20 anos, eu ver a IPAM 1, IPAM 2, IPAM 3, IPAM 4, não sei quantos IPAMs vai ter, mas eu vou falar assim, eu participei, eu estive lá, eu ajudei, eu carreguei uma cadeira, eu carreguei duas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz várias coisas, e eu ajudei, eu participei. Eu sou da turma lá embaixo, né? Eu brinco com o pessoal, eu sou da turma do fundão lá da membresia, né? Lá a gente se diverte bastante. Eu gosto muito de estar ali com o pessoal da membresia. Gosto mesmo, porque ali a gente conversa, a gente tem tempo de fazer pergunta, de responder, tem tempo de interagir. E aonde Deus ordena a sua bênção, aonde há comunhão. Não adianta, irmãos. Vir para a igreja é algo mais, é comunhão, estar junto. Essa tem que ser a sua referência, as coisas de Deus. Sabe, uma vez eu lembro muito pequeno, meu pai tinha acabado de comprar um som 3 em 1. Quem se lembra desse som 3 em 1? Eu era muito pequeno, tá, irmãos? Muito pequeno. E aí um vizinho, né, viu que a gente tinha ganhado um som 3 em 1, ele nos deu um disco, disco mesmo, mas eu era muito pequeno, tá, irmãos? Um disco dos Beatles. E aquilo era uma raridade, uma preciosidade, eu diria, né? Eu coloquei, eu nem sabia quem era Beatles, porque a gente morava num lugar tão interior que eu nem sabia direito quem era Beatles. Mas eu achava legal o disco, porque eu ganhei e eu tinha um disco. Eu tinha um disco, um LP. E coloquei para tocar os Beatles. Tudo em inglês, meu Deus. Nossa Deus, e agora? Aí fiquei lá, mas achei mais legal o movimento em si do disco rodando, aquela agulha ali em cima. E eu não entendia a música, a letra, eu não entendia nada. E beleza, e ficamos muito felizes com os Beatles ali, o disco dos Beatles. Até que um dia veio um abençoado, um pastor na igreja, e falou que nós não podíamos, né, ter nada do mundo em casa.
E nós éramos muito assim, tradicionais, fomos lá, chegou em casa, quebrou-se o disco dos Beatles. Quebrou tudo, porque era mundano. Eu não quero trazer polêmica, nada, não estou contando um caso pessoal meu. E beleza, quebrou, foi embora. Segue a vida, segue o jogo. Só que não tinha outro LP, não tinha gospel. Ficou o 3 em 1 lá parado. Mas passaram-se anos, passaram-se tempo, e a gente ficou naquele negócio, não podia ouvir música, beleza, tudo bem, seguimos em frente. E eu acho que isso até influenciou um pouco até hoje eu sou muito voltado para as músicas cristãs, as músicas evangélicas. Eu não vejo problema nisso, gosto, por sinal, ou escuto, aí eu comecei a escutar inglês para aprender e por aí vai. Mas sabe, naquele momento, nós não tínhamos ainda a sabedoria total para discernir o que fazer com aquele disco. Era muito cru, meu pai, minha mãe, assim, não tinha uma sabedoria, talvez não precisava quebrar o disco. Talvez você poderia ouvir aquela música, mas talvez aquela música não fosse a sua referência principal. Se a letra é ruim, você não vai praticar aquilo. Aí então, eu não gosto da letra ruim, ok. Mas como nós não sabíamos direito, não tínhamos essa maturidade, quebramos o disco. Não estou comparando o disco com o ministério, com nada, mas às vezes por não estarmos preparados, nós quebramos algo que não deveria. Simplesmente porque não sabemos como suportar aquilo, não sabemos lidar com a situação, então nós quebramos, jogamos fora. Isso não é comigo. Irmão, vem orar pelo irmão aqui porque ele está precisando. Isso não é comigo, chama a pastora Mônica. Você está quebrando aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Você está jogando fora. Você está descartando. Você está dando arma para o inimigo. Porque cada vez que alguém chamar você para orar, você vai falar assim, não é comigo, não é comigo. Você vai só recuando, não é comigo. Jesus vai te perguntar, o que é com você então? O que é que você tem que fazer? Quando que você vai dar o passo para frente? Vai falar assim, é comigo. O que tem que fazer? Isso é mover no profético. Isso é mover no sobrenatural. Isso é estar preparado para quando vier algo sobrenatural, você sabe reagir bem. Você não vai ser menino, você vai ser adulto, homem. Por isso precisa estar o quê? Posicionado, capacitado. Amém, irmãos? Então quem é a sua referência e como você tem sido como referência? 3. Medite no livro da lei dia e noite. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua o que está escrito ali? Satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1, 1 e 2. Esse versículo eu lembro muito bem da pastora Alexandra Abrantes. Ela fez uma pregação aqui sensacional num domingo pela manhã, se não me engano. E ela pegou esse versículo como base. E eu peguei como base pensando nela, tá? Pensando na pregação que ela fez. Isso não é cópia, é mais uma referência boa, né, Paula? Irmãos, Josué, quando Deus falou com ele, você vai seguir o povo, porém Deus falou com ele, usa a palavra. Medita na palavra, de dia e de noite. A palavra é a sua referência. A palavra é o que te sustenta. Você pode usar várias outras técnicas, mas tudo na palavra. Por exemplo, eu uso aqui esse PowerPoint, comandinho. Tudo isso é legal, não é, irmãos? Passa para frente, vai para trás. Mas não é isso que muda nada. Isso não faz nada, isso é apenas um recurso tecnológico. O que muda é o quê? A palavra. Não substitua a palavra de Deus por qualquer outra coisa. Ela é a sua referência, é nela que você vai se basear para caminhar e seguir a Cristo. É somente essa palavra que nós temos como a nossa principal referência. Pastor, posso ler um livro? Claro que pode ler um livro. O livro está pautado aonde? Na palavra de Deus.
E alguém está compartilhando experiências que Deus deu a ele. Pode ler o livro. Mas você está baseado nessa palavra. Outro versículo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. De quem eu lembro desse versículo? Pastor Antônio. Uma outra referência. Ele fala muito esse versículo, né? Irmãos, não adianta. Nós vamos vencer o espiritual com a palavra. A minha sogra sempre me ensinou boas coisas. Eu sempre dou exemplo da minha sogra. Eu não gosto de piadas de sogra, para deixar claro, tá, irmãos? Não gosto mesmo. Porque minha sogra é uma pessoa, assim, excepcional. Tá bom, amor? E ela me ensinou. Eu fui batizado no Espírito Santo com uma oração dela. Assim, nós dois de joelho no chão lá, e ela fala, quase, vai, tem que sair. Saiu, irmãos. Mas no amor, tá, irmãos? No amor, foi tudo no amor. E ela me ensinava grandes coisas, e uma delas ela falava: Cássio, ore através da palavra. Reivindique as promessas do Senhor baseado na palavra. Na sua oração, mencione a palavra. Use os versículos como sua referência para você orar. Fala: Senhor, aqui, ó, a tua palavra diz. E você vai orar baseado nisso. É a sua referência, é a sua palavra. Sabe, irmãos, mas existe uma pequena diferença aqui agora. Eu sei que muitos conhecem a Bíblia. Muitos. Talvez conheçam até mais do que a gente mesmo. Decora versículos assim. Eu lembro, na época também de criança lá, nós ficávamos impressionados com o Silas Malafaia, de tantos versículos que ele falava de cor, sem ler a Bíblia, assim, já sabia, porque para ele aquilo deveria ser assim, algo tão rotineiro. Então ele falava muito, a pregação inteira era apontando versículo. A gente achava aquilo maravilhoso. Uau, esse cara sabe muito. Meu pai adorava o Silas Malafaia, até hoje gosta. Mas a palavra, irmãos, ela tem que ser viva e eficaz. Qual que é a diferença disso? Não é apenas saber um versículo ou botar uma etiqueta no carro. Pode botar, tá? Fica tranquilo, não tem problema nenhum não. Mas se você não vive aquela palavra, o que vale? O que vale saber e não viver? O que vale conhecer e não praticar? Não vale de nada, vale apenas como informação. Uma informação, mas não está sendo útil. Uma coisa que eu vi na conferência do Clamor, do Dan Duque, e ele falou que a palavra sem a revelação, ela é apenas uma informação. Mas a palavra, quando ela é revelada, ela traz a mudança, traz a diferença. Então, irmãos, nós temos que saber colocar essa palavra em prática, usar essa palavra ao nosso favor, nos resguardarmos através da palavra. Conheça os seus direitos. A pastora Mônica é advogada, que como os melhores advogados são os que conhecem melhores as leis, os direitos que cada um tem. Você vai num advogado e fala assim: puxa vida, eu comprei uma passagem de avião, mas deu algum problema. Aí a pessoa não sabe nada de avião. Não, você não tem direito não, vai embora. Sendo que ele tem direito. Exemplo, tá, irmão? Nem sei como é que é isso. Então, as pessoas que conhecem os seus direitos, elas conseguem reivindicar aquilo que ela tem direito. Quando você não conhece aquilo que você tem direito, você não reivindica. E aí você vive numa porção limitada. Você vai ser um crente limitado. Quantas pessoas às vezes nem oram por um enfermo porque não sabem que podem orar? Quantas pessoas esquecem de abençoar um filho porque falam que é importante abençoar seu filho? Quantas pessoas não ensinam a palavra para o próprio filho para que no futuro ele não esqueça dela? E tudo isso são versículos que você vai colocando dentro de você e você vai vivendo esses versículos, vivendo essa palavra, tendo experiências com ela. E Paulo queria simplesmente ensinar a Timóteo: Timóteo, mantenha-se firme nessa palavra, seja um obreiro eficiente, eficaz, que na hora que precisar, você se apresente. Na hora que o general chamar, você: estou pronto.
Sabe, irmãos, de vez em quando nós somos chamados a alguns desafios. Visita o irmão ali, dá uma mensagem aqui. Você é pastor, vem cá, faz um funeral, faz alguma coisa. Sabe, nós somos movidos a desafios. Coisas que às vezes nós não estamos assim, estudando para isso. Mas nós temos que o quê? Conhecer a palavra. E nela nós vamos nos apegarmos. Esses dias eu fui fazer um velório. Primeiro, assim, pastor, um irmão aqui da igreja. Chamei um outro irmão comigo. Vamos comigo, vamos dois. A Bíblia fala para andar dois. Não é isso? A palavra. Nós fomos, oramos, lemos um versículo, abençoamos aquelas pessoas que estavam ali e fomos embora. E cumprimos a nossa missão. Nós tínhamos uma missão, fazer um velório. Qual que é o resultado esperado? Que haja paz, que haja tranquilidade, que o Espírito Santo traga o quê? Conforto. Por isso nós ministramos uma palavra de conforto. Cumprimos o nosso objetivo. Depois disso, até as pessoas, os pais dessas pessoas, esteve aqui na igreja conosco visitando. Sabe, irmãos, todos nós somos sujeitos a desafios da nossa vida. Eu não falo problemas, tá? Eu falo desafios. Porque quando a gente fala problema, a gente está limitando, mas desafios quer dizer, eu posso suportar. Eu posso realizar. Não vou perder. É um desafio. É um desafio estar aqui, mas eu posso fazer. Eu encho o meu coração de alegria e o Espírito Santo vai trabalhando. Eu vou falando, você vai trabalhando. Vamos fazer uma dupla aqui nós dois. E assim a palavra vai sendo ministrada. E assim os corações começam a ser quebrantados. Uma junção da palavra com o mover do Espírito. Mas se você não sabe a palavra, vai começar a contar caso, contar piada. Poxa, legal, vamos rir um bocado, mas vai passar. A palavra vai permanecer. A palavra vai mudar. Ela vai trazer a diferença. Ela vai te capacitar. Com isso, irmãos, nós precisamos ser crentes que realmente manejam bem a palavra. Assim Deus falou com Josué. Josué, medita nessa palavra. Assim você vai levar o povo até a terra prometida. Por último, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Irmãos, esse versículo para mim, claro, não tem o mais bonito, não, mas assim, é super especial, porque ele traz uma revelação de uma promessa. Qual que é a revelação? Primeira coisa, quem tem os meus mandamentos, quem tem a minha palavra? Você tem a palavra? E obedece, não é só ter, tá, irmão? Não é só carregar o Bíblia lá, como é que falava o Bíblia, né? Não, obedecer. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. O que é isso, irmão? Deus vai se revelar através da sua vida. Sabe, às vezes nós falamos assim, quem ama a Deus? Eu amo a Deus. Quem ama a Deus? Como que ama a Deus? É isso aqui, aquele que guarda os mandamentos e obedece. Jesus falou, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Puxa, pastor, eu tô bem com Deus, tô legal. Mas aquele irmão lá, não quero saber dele não. Nem passa perto de mim que eu dou um tapa na orelha. Isso é um mandamento. Isso é obedecer. Isso é estar bem com Deus. Não, não é. E somando tudo isso que eu estou falando, o que eu estou querendo trazer essa mensagem, temos que estar posicionados, temos que estar prontos, porque uma hora Ele vai se revelar a nós. E isso vai ter que ser uma constante, não é um dia especial. Vamos marcar aqui, pastor, o dia que Ele vai se revelar. O dia que Deus vai se revelar a nós. Vamos marcar aqui, todo mundo vem, tá? Ninguém falta. Não é isso, não é um evento, é a sua comunhão diária. É o seu momento, aonde você estiver, Deus está revelando através da sua vida. Deus está te usando, Deus está curando a outro através da sua vida. Eu nem sei se eu posso falar, mas fomos aqui chamar, a pastora foi chamada para orar pelo Davi, pelo aniversário, né?
E você orou por quê? Por cura. Porque ela foi movida pelo Espírito, tem certeza disso? Não é dúvida. Se eu estiver errado, pode falar, pastora Mônica, mas não tem, eu estou aqui vendo, não, ela era aniversário, é aniversário dele, mas está orando por cura. Irmãos, quando nós estamos posicionados, nós sentimos, nós ouvimos a voz do Espírito. Ele nos direciona para aquilo que tem que ser feito. Não é um achômetro. Eu acho que tem que acontecer isso. Eu acho que tem que acontecer aquilo. Mas se não acontecer, eu acho. Não, é a certeza absoluta, porque nós caminhamos por fé e não por vista. Isso é a palavra que traz. O último ponto, irmãos, para finalizar. Não desanime, Josué, e não tenha medo. Versículo 9. Sabe, irmão, sempre que eu vejo esse versículo, eu lembro da Ludmila Ferber. Não tem jeito. A música que ela tinha do verdadeiro amor lança fora todo medo. Quantas vezes ouvimos essa música? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu canto baixinho porque eu não sei essa praia não é a minha, então eu não me envolvo. Mas vou aprender, né, Ded? Vai ter umas aulas aí, nós vamos. Continua, né, pastor? Isso aí. Incentivo do amigo. Mas, querido, quantas vezes essa música marcou? Não vou falar geração, não, meu período. Orávamos por pessoas, tínhamos como se fosse acampamento, encontros, participávamos e ministrávamos amor na vida das pessoas. Queríamos que as pessoas sentissem o amor de Jesus, para que elas pudessem ser transformadas, para que elas pudessem viver o sobrenatural. Quantas vezes colocamos essas canções que falavam de amor, para que não haja o quê? Medo. Eu posso dizer que o mal do século hoje é medo. Quantas pessoas estão deixando de fazer coisas por medo? E principalmente, deixam de relacionar com outras pessoas por medo. E Deus falou com Josué: não, medo você não vai ter, nenhum. Medo não, porque eu vou à sua frente. E o medo, ele traz uma consequência muito ruim para as nossas vidas, que é tomar ações precipitadas, tomar ações equivocadas, fazer coisas que não convém. Sabe, se a gente pegar Josué e Caleb, eles foram os únicos dois no meio dos 12 que entraram na terra prometida, os espias que Moisés enviou. Eles foram que não tiveram medo. Eu sei que parece pesado falar isso, mas aqueles que têm medo, eles não vão entrar na terra prometida. Não estou falando aqui de salvação, não é isso. Não confunda, a salvação você tem, é sua. Aceitou Jesus? Amém, glória a Deus, vamos junto para o céu. Depois vamos até perguntar a Moisés: por que você bateu na pedra, Moisés? Era só para falar. Vamos fazer isso. Mas a terra prometida é algo mais. A salvação é o início. A salvação não é o final, não é o nosso objetivo final, é o objetivo inicial. Para começarmos a caminhada, vamos salvar. E quantas pessoas às vezes querem ser salvas e pronto, sou salva, glória a Deus, aleluia, pertenço à igreja da Fernanda Brum, amém. Começou, e agora? Opa! Aí entra um medo na vida, e limita, trava. Eu não sou capaz, eu não tenho coragem, ele é melhor. Irmãos, pare de querer comparar um com o outro. Não adianta, cada um tem seu jeito. Nós tivemos aqui domingo passado três excelentes palavras, 3 pregações que mudaram as vidas das pessoas. Tenho certeza disso. E hoje vamos ter mais um domingo cheio de palavras assim, poderosas, porque é Deus que tem trazido aquilo que Ele quer para a igreja. Não adianta comparar quem faz assim, quem faz assado. Não adianta comparar quem é o irmão do seu lado. Você é individual, você tem o seu relacionamento com Deus, você precisa buscar a Deus individualmente, você precisa buscar crescer, limpar tudo que atrapalha você de atingir o seu objetivo. E o medo
posso dizer que é um dos principais. Quantos sonhos estão sendo perdidos? Lá nos Estados Unidos tem uma empresa que é de transporte. E é tipo um Uber. Você aluga um carrinho, você vai lá e pega o carrinho de transporte, faz o transporte, depois devolve o carrinho. Chama Yahoo. E eu vi uma ministração de uma pessoa falando que você não vai colocar um carrinho desse no seu túmulo para levar as suas coisas, inclusive os seus sonhos. Porque o medo te impediu de realizar os seus sonhos. E lá nos Estados Unidos hoje, o que eles mais incentivam os jovens é empreender, é tentar, é dar o primeiro passo na vida empresarial. E eu digo hoje, o que nós temos que fazer é dar o primeiro passo na vida espiritual. Dar um passo de fé. Ah, mas se você errou, mas tem tempo de corrigir. Dá o segundo passo, dá o terceiro passo. E vai vindo o quê? Experiência. E você vai continuando sendo o quê? Perseverante. E vai vindo mais o quê? Experiência. Você vai dando mais passos. Experiência. Perseverança. Experiência. Até o ponto de se tornar varão perfeito. Mas o medo, queridos, tem atrapalhado muita gente. Como exemplo do medo, talvez você tenha vários na Bíblia de medo, pessoas que não fizeram coisas por medo. Mas vou ressaltar apenas um. Pedro. O homem, aquele próximo de Jesus, amigo colado, gente boa, cortou a orelha do soldado para proteger Jesus. Ações no mundo natural, cortou a orelha. Mas na hora que precisou dele mesmo, o que ele fez? Negou. O que isso traz hoje para a gente? Não é a valentia no mundo natural que demonstra o que você é com Deus, é no mundo espiritual. Cortar a orelha do soldado? Beleza, comigo mesmo. Você é um daqueles? Você estava com ele? Eu não, nunca vi. O medo. O medo fez com que Pedro talvez sofresse a sua pior decepção na vida. Ele negou Jesus 3 vezes. E eu posso dizer isso porque aquilo que Jesus fez com ele após o reencontro foi a tamanha potência, que a mesma potência ao contrário, as forças se repeliram. O tanto de profundidade, de arrependimento que ele teve, de vergonha que ele teve, foi que Deus usou para elevar a Pedro. Quanto mais amor mais Jesus faz. E o medo tem destruído muitos sonhos, muitas pessoas. Nós não estamos conseguindo nos posicionar para que Deus venha. E essa mensagem de manhã, passa o último slide aí que virou. É para justamente chamar a atenção da igreja. Se posicione. Se posicione, porque vem vindo algo novo. Vem vindo algo grande. Vem vindo algo sobrenatural. E eu não quero que você fale assim, só acontece com ele, não comigo. Não, vai acontecer com todos, em nome de Jesus. Toda a igreja vai receber, todos vão ser transformados, todos vão experimentar o sobrenatural. Ninguém vai ficar de fora. Então, queridos, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, dedique na palavra, estude, conheça, busque a Deus, mude as suas referências, se posicione como servo do Senhor, se posicione como Josué se posicionou. Moisés partiu, vem Josué, deixa comigo, Senhor, eu vou fazer. O pastor Emerson não está aqui hoje, deixa comigo, eu vou fazer. A pastora Fernanda não está aqui hoje, deixa comigo, eu vou fazer. Mata no peito e fala, é comigo, porque eu tenho o Senhor. Não é de mim mesmo, mas é dele. Na minha fraqueza, o seu poder se aperfeiçoa.
E o Espírito Santo do Senhor que está neste lugar convence todo o coração de toda justiça, de todo pecado, traz arrependimento, traz mudança. E assim a igreja vai vivendo, vai crescendo. E nós vamos olhar para Ele, a cruz vazia, porque Ele ressuscitou. Vamos ficar de pé?